irmãos podem se sentar. Nós vamos continuar nessas duas últimas quartas-feiras do ano. Nós vamos continuar então falando sobre a divisão do reino, que nós começamos há alguns meses atrás, e nós vamos então encerrar este período da monarquia, onde nós tivemos então já o exílio do norte, o exílio de Israel, já passamos por esse momento, e nós então vamos nos aproximar também para o exílio do sul, o exílio de Jerusalém. Mas antes então de nós trabalharmos o texto imediatamente, vamos falar hoje sobre o reinado de Jeoacás e de Jeoaquim. E o reinado desses dois homens tem algo muito interessante que eu gostaria de comparar com algo que acontece neste filme da Disney. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, às vezes vocês têm crianças em casa, netos, ou gostam de assistir e já tiveram oportunidade. Este filme, então, ele mostra uma garota que ela tem, então, algumas mudanças na sua vida. São mudanças de cidade, são mudanças de comportamento, porque ela está deixando a infância e chegando à adolescência. E o filme inteiro mostra, então, como é que acontecem as coisas na mente desta criança que está se tornando adolescente, quanto aos seus sentimentos. Então, esses personagens, eles são os principais, eles aparecem, então, representando os sentimentos desta garota. E é interessante de ver, então, a maneira como eles representaram aquilo que está acontecendo dentro dela. Cada um dos personagens, então, um deles ali, ele representa a alegria. Essa aqui que tem um cabelinho azul, ela representa a alegria, e no filme eles têm ali uma mesa, como se eles estivessem então assumindo o controle das emoções dessa garota em todo o tempo. E a alegria, desde o começo do período da infância até as transições, a alegria quer tomar conta daquela sala de controle. Em todos os momentos ela não deixa a tristeza tocar, ela não quer que a raiva tome conta, ela não quer que o medo tome conta, e ela controla tudo. Até que em um momento do filme, ela fica ausente daquela sala. E então ela não controla mais o que está acontecendo. E os outros personagens que demonstram outros sentimentos começam a encostar na mesa que representava então o controle. Até o instante então que o personagem vermelho aqui, que se chama Raiva, ele toma controle daquela mesa e ele começa a fazer muitas bagunças, porque era um sentimento que ela ainda não entendia direito. Aquela garota, está demonstrando isso. E isso começa então a mostrar a mudança do que estava acontecendo dentro dela, até que então, no final do filme, eles então se reencontram para finalizar aquela transformação que ela estava passando. É interessante que o filme ele mostra para nós, então, personagens, falam de sentimentos, mas que querem assumir um controle. Eles querem assumir o controle da vida daquela menina naquele momento. Um quer que ela tenha alegria, outro quer que ela tenha raiva. É interessante, então, que eles representam algo que está dentro de nós, um desejo que todos nós temos, que é sempre estar no controle. Que é sempre, então, dominar para dizer, eu quero que seja assim, e as coisas vão acontecer dessa forma. O controle representa para nós um certo poder. Se eu estou no controle, eu tenho um poder de como as coisas vão acontecer, de até onde elas vão acontecer. E eu quero, então, conversar com os irmãos sobre algo que até esta garota vivenciava. Ela achava que estava no controle, mas na verdade não era ela quem comandava toda a sua vida. Por isso, nós vamos falar hoje sobre a utopia do poder. Mencionando então essa questão do controle, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 23, para lermos inicialmente do versículo 31 até o versículo 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 31 até o 37. Todos encontraram? Eu vou ler o primeiro versículo, 31, e eu peço a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem, a cada um ler um versículo até o 37. Diz o seguinte: Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias de Líbna.
Fica aí por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor neste instante que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sabedoria. Nos conceda a compreensão da Tua Palavra neste momento, para podermos voltar aos nossos lares, voltar a Deus às nossas rotinas diárias, conhecendo ainda mais sobre a Tua vontade, sobre o Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Peço que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para nós podermos ter esta compreensão clara e com profundidade. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então neste texto nós vamos encontrar, neste primeiro trecho, um dos reis, a qual eu mencionei. Então, nós temos aí a história de Jeoacás. E Jeoacás, ele mostra então que a utopia do poder, ou seja, a ilusão de que ele estava no controle de todas as coisas, era uma realidade. Isso é real na vida de Jeoacás por causa de uma proclamação. Mas quando você começa a ler o texto a partir do versículo 31, você não vai encontrar esta proclamação de forma clara. Ele traz sim um resumo da história deste rei. Começa então dizendo quantos anos ele tinha, quanto tempo ele reinou, quem era então a sua família e como ele se comportava diante de Deus. E o destaque então nós vamos fazer está no versículo 32. Este rei não foi um rei obediente ao Senhor. Ele fez aquilo que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram os seus pais. E o texto mostra então para nós que Jeoacás, ele tem um reinado muito breve. 3 meses de reinado, com poucas descrições daquilo que aconteceu. E nós temos também um reinado que foi humilhante. Você observa então na história, logo neste começo, que ele é filho de Josias. Ele está assumindo então o posto de Josias, que foi um grande rei. Para Judá, Josias foi um dos melhores reis, porque ele promoveu uma grande restauração daquilo que o seu avô havia destruído, que o seu pai havia destruído. Josias então chega, como a palavra nos diz, para ser luz em meio ao povo do Senhor. Ele vem levá-los de volta à restauração, de novo a aliança junto ao Senhor, celebrando a Páscoa, organizando o templo, organizando os sacrifícios que eles deveriam fazer. Josias então foi um grande exemplo, e Jeoacás nós vemos que não segue o exemplo do seu pai. Capítulo de número 23, versículo de número 25, diz então quem era Josias, quem era este com quem Jeoacás conviveu. Diz então, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Então veja que Jeoacás, apesar do texto nos afirmar já que ele fez aquilo que era mal perante o Senhor, na sua casa ele tinha exemplos. Ele ouviu a verdade, ele viu alguém se comportando conforme aquilo que era agradável ao Senhor. Mas por que Jeoacás não segue o mesmo exemplo? Por que ele não faz a mesma coisa, mantendo a restauração que Josias o fez? E a palavra do Senhor ela vai nos contar então uma outra característica de Jeoacás que imprime nele então essa resposta. Queria pedir que algum dos irmãos lesse para nós. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9. Jeremias 17, 9, alguém pode ler para nós, por favor? Então vejam só, outra característica deste rei, alguém que está assumindo o trono no lugar de seu pai, e nós precisamos entender aqui então que ele observou o seu pai enquanto ele crescia, ele viu seu pai restaurar tudo, ele viu então aquele reino se voltar a ter poder, a se reestruturar, e de repente nós vemos então que ele se torna o rei. Este homem, e como qualquer outro, possui um coração corrupto,
E aí você encontra então no capítulo 23, versículo de número 31, o momento então onde este homem, ele vai ser então colocado sobre Judá como rei. O texto então diz: tinha Jeoacás, alguns versículos antes aqui, perdão, versículo de número 30, 31 nós já lemos, 30, de Megido os seus servos o levaram morto, falando aqui de Josias, pai de Jeoacás, morto num carro, e o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. Então o que nós estamos observando aqui é que um homem que tem um grande exemplo de piedade dentro de casa, alguém que ele deveria seguir para fazer o mesmo, para ser um excelente rei, este homem não olha para aquilo então que é agradável ao Senhor. Ele faz o que é mal perante o Senhor sem se importar com aquilo que o seu pai já havia colhido. Por quê? Porque ele então permite que, ao ser proclamado rei, ele então se enche de orgulho no coração. Um coração corrupto, como de qualquer outro, mas nesta posição mostra então que ele não se submete a Deus, mas que ele se enche de um orgulho para se voltar contra aquilo que é a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos deixa claro, né? É claro para nós entender como é que Deus trata aquelas pessoas que se comportam de maneira orgulhosa. E aí nós vamos ter uma justificativa, né, se nós podemos falar deste pouco tempo de reinado de Jeoacás. 3 meses e um reinado que vai ser extremamente humilhante perante Judá. Para nós vermos então o que o Senhor faz, eu peço que alguém leia para nós Salmo 118, versículo de número 27. Acho que eu marquei o versículo errado de novo. Não era esse, mas tudo bem. O texto que eu ia mencionar aqui fala sobre a maneira como Deus trata o humilde e o orgulhoso. O humilde, portanto, é aquele com quem ele trata com misericórdia, e o orgulhoso é aquele a quem o Senhor então vai tratar, vai cuidar, vai lapidar em todo o tempo. O Senhor então vai humilhar aqueles que são orgulhosos. A palavra do Senhor então nos diz isso. Depois eu confirmo o texto e passo aos irmãos. É o que vai acontecer com Jeoacás. O texto no capítulo 23, então versículo 33, mostra então que aquele controle, aquele poder que Jeoacás tinha, ou acreditava que tinha, ele de repente perde. Por quê? Porque o faraó Neco manda então alguém para tirar todo aquele poder deste rei. Primeiro com o tributo. Ele cobra então um tributo de Judá. Eles agora vão ter que pagar a este rei do Egito. Vejam só o controle que aquele homem tinha, a tranquilidade que ele tinha por causa de tudo aquilo que Josias, seu pai, havia construído, agora começam a desmoronar. Por quê? Porque ele foi proclamado rei, e no momento em que ele é proclamado rei, o seu coração, que estava disposto a fazer o que era mal, continuou fazendo e não se voltou a obedecer a Deus. O Senhor então está mostrando como é que ele trata alguém que vive de maneira orgulhosa. Ele começa a tirar o poder de Jeoacás, colocando então um tributo vindo do faraó do Egito, e depois no versículo 34, tirando o próprio rei do poder. Ele tira Jeoacás do poder, leva ele cativo para o Egito e impõe outro rei no seu lugar. Eliaquim é o nome dele, que é o irmão de Jeoacás, outro filho de Josias, ao qual nós vamos ver que ele transforma o nome, o próprio faraó muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim, que vai aparecer mais à frente. É interessante de ver então o que acontece no reinado deste homem. 3 meses, mas que foram o suficiente para o Senhor mostrar a ele como ele deveria se comportar.
porque ele entendia que o poder era dele, que o controle era dele, e o Senhor então tira isto de suas mãos. A palavra do Senhor, ela nos lembra que quem reina, quem controla, quem está no domínio, quem é soberano, não somos nós, mas é o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor reina, por isso tremam os povos. Quando nós pensamos nisso, então, no que está acontecendo nesse texto, nós vemos um homem que quer ser rei, que quer ser um rei independente, que quer agir, então, sem pensar naquilo que é agradável ou não ao Senhor. Porque, em um certo momento, ele foi proclamado para estar nessa posição. Muitas vezes, eu e você, nós somos proclamados para estar em certas posições. As pessoas, às vezes, nos elevam a um posto, elevam as nossas atitudes, e isso nos faz achar que nós somos independentes de Deus, não precisamos dele. Que nós alcançamos aquilo. Que nós somos bons, que somos fortes. Ou não precisam outras pessoas falarem, não é mesmo? Quantas vezes nós fizemos uma autoproclamação? Dissemos às pessoas, não, eu sou, eu faço, eu conquisto, porque eu entendo que eu vivo então de maneira independente. E é muito interessante de ver o que aconteceu com Jeoacás e como é que Deus tratou ele. Porque quando nós olhamos para as nossas características, nós temos um pouco de dificuldade para identificar, não, eu já agi assim, não, eu já fiz isso, eu já me autoproclamei. Mas quando é com o outro, é muito mais fácil, não é? É só nós olharmos um exemplo muito claro do que tem acontecido ultimamente. Você fala assim, não, eu fiquei revoltado, por quê? Porque uma certa pessoa, ela recebeu um poder. Só pelo simples fato dela ter uma toga, ela está abusando da sua autoridade. Ela acha que manda, acha que pode fazer o que quiser. E nós nos revoltamos com certas atitudes. Ou você vê por aí tantas pessoas, só pelo simples fato de eles terem uma Bíblia nas mãos, eles têm uma autoridade sobre as pessoas e abusam da fé dos outros. Isso é revoltante para nós. E aí você se pergunta, quem é que deu o poder para essa pessoa? Quem é que deixou que essa pessoa agisse assim? Como se ela fosse a dona de tudo, estivesse no controle de tudo. Isso é revoltante quando nós olhamos para o outro. Mas quando nós olhamos para nós temos que nos perguntar, quem é que nos deu esse poder que achamos que temos? Quem é que nos colocou em algum momento da nossa vida no controle de tudo? E nós achamos que temos. Vejam só como isso é muito claro para nós, porque há um coração corrupto dentro de nós. E o coração corrupto quer acusar o outro, mas não quer reconhecer as suas próprias falhas. É o que estava acontecendo com Jeoacás. Jeoacás, nesse momento, ele fez o que era mal perante o Senhor, e Deus está tratando este homem ao ponto dele ser levado cativo ao Egito e morrer lá. Ele não volta mais para Jerusalém. Ele continua então até o fim de sua vida entre aqueles que são inimigos. Por quê? Porque em algum momento então ele se autoproclamou, e nós precisamos pensar sobre essa proclamação. Esse poder, essa utopia, essa ilusão de que nós estamos no controle. Basta você responder para você, quem é que está no controle da sua vida hoje? Será que somos nós mesmos? Será que isso está certo? Será que estamos agindo como Jeoacás? Ou não? Nós hoje estamos cientes de que quem controla as nossas vidas é o Senhor, e é pela fé que nós estamos vivendo. Pois veja que na continuação do texto, nós vamos encontrar então o seu irmão Jeoaquim assumindo o trono de Judá com atitudes muito parecidas com a do irmão, e a utopia do poder para ele aparece no momento de escolha. Nós já fizemos a leitura até o 37, onde então diz que Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e ele reina um pouco mais que seu irmão. Ele não reina 3 meses. Ele reina 11 anos. Mas, no versículo 37, repete aquilo que aconteceu com Jeoacás. Fez ele também aquilo que era mal perante o Senhor. Nós vamos ler então mais 4 versículos, agora do capítulo 24, para nós podermos então ver o que acontece ao longo do reinado de Jeoaquim. Diz o seguinte então a palavra do Senhor.
nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bando de caldeus, bando de sírios, de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Vejam só, então nós temos aqui outra pessoa que vai assumir agora o trono de Judá, mas a situação é diferente. Porque nós vimos então que Jeoacás, primeiro filho de Josias que assumiu o trono, ele assumiu porque o povo o escolheu. Então talvez na sua mente, naquele momento, ele foi visto como o melhor dentre os irmãos, como o mais forte, o mais preparado. Isso fez com que o seu coração se enchesse de orgulho. E ele fez o que era mal perante o Senhor. Jeoaquim tem uma situação completamente diferente. Quem é que coloca este homem no poder? Não é o povo, não é o seu pai, não é a descendência, mas é um rei inimigo. O texto nos mostrou então que ele se torna rei porque o faraó Neco, ou seja, aquele que comanda o Egito, escolheu este homem então para ser rei em Judá e assumir a cidade de Jerusalém. Isso, é por batalha, ele invade, ele toma conta. Então, para mostrar poder, ele então leva um cativo e ele escolhe quem ele pudesse ali para reinar. É uma maneira dele mostrar que ele está no controle. E é interessante de ver porque Jeoaquim não vê isso num primeiro momento. Porque ele continua naquele instante, à frente de Judá, à frente de Jerusalém, talvez pensando consigo mesmo, por que ele me escolheu? Será que eu sou melhor que os outros irmãos? Porque tem outro irmão que vai surgir depois. Será que eu tenho melhores qualidades? Será que sou mais preparado? Porque o inimigo está vendo algo que talvez eu não esteja vendo. Isso faz então com que mais um coração se encha de orgulho, porque ele fez também aquilo que era mal perante o Senhor. O Senhor Jesus já nos disse, então, nos evangelhos, que é do coração que procedem os maus desígnios. É aquilo que aconteceu com Jeoacás, vai acontecer novamente agora com Jeoaquim. E o texto mostra, então, que ele se submete àquilo que o rei havia feito, aquilo que o rei do Egito, o faraó Neco havia feito. Ele diz, então, que ele começa a cobrar os tributos, conforme Neco havia pedido. Nós vimos lá no versículo 33, Neco impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. E nós vemos então que o rei Jeoaquim se submete a isso. E ele ordena que o povo pague essa conta. Ele então entendeu que agora ele tem autoridade e ele está colocando esta culpa, este peso, esta conta sobre o povo sem questionar, sem reagir ou sem tentar tirar nesse momento essa influência. Por quê? Porque o seu coração está nesse momento fazendo aquilo que é desagradável a Deus, com o orgulho dentro dele, dirigindo esta nação para o lado contrário daquilo que o Senhor então iria se agradar. Mas veja então que o texto nos mostra que este homem ganhou um poder aparente apenas. Achava ele que estava no controle de Judá, mas ele só estava no poder porque o faraó um dia o colocou naquele lugar. O faraó demonstrou tanto poder sobre Judá naquele instante que ele não deixou nem que Eliaquim tivesse o seu próprio nome, ele mudou o nome do rei, para mostrar que quem mandava era ele. Então vejam só esta escolha que acontece com Eliaquim, é uma utopia de poder. Ele acha que ele está no controle, ele acha que ele tem poder, mas na verdade isso é apenas aparente, porque ele não está no controle de nada do que está acontecendo na sua vida.
Até o ponto de que no versículo 1 do capítulo 24, outro problema então começa a acontecer. Agora não é mais o faraó do Egito, mas sim Nabucodonosor, rei da Babilônia, que sobe contra ele. E é interessante que o texto nos diz então que ele se torna servo dele. Ele começa a pagar tributos a Nabucodonosor por 3 anos. Vejam só como este homem, ele não sabe qual o caminho ele deve seguir, porque ele está se submetendo agora ao rei da Babilônia, ele está então pagando tributos, mas no final do texto ele mostra que Jeoaquim se rebela contra Nabucodonosor. Quando você vê um texto como esse, você precisa se perguntar: quem é que está no controle dessa situação? É Nabucodonosor? É Jeoaquim que está agindo corretamente? Ou é o faraó que tinha mais poder? E a resposta está para nós então no texto de Jeremias. Jeremias 27, os versículos de 8 a 11, vão falar então sobre a postura que eles deveriam ter perante a invasão de Nabucodonosor. Jeremias 27, versículo de número 8, a partir do 8 até o 11, diz o seguinte: se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Então vejam só que interessante o que o profeta Jeremias está dizendo, que eles deveriam se submeter àquilo que Nabucodonosor está fazendo naquele momento. Por que tudo isso? Porque Jeremias sabe aquilo que nós vemos no livro dos Reis também dizer, que tudo o que está acontecendo é por mandado do Senhor. Deus está trazendo então o cumprimento da sua palavra sobre o seu povo. Mas este rei, que se rebelando achou que estava fazendo aquilo que era certo diante de Deus, ele acaba agindo contra a palavra do profeta. Como o texto já havia dito, fez o que era mal perante o Senhor. E Deus, que poderia aliviar a carga, o peso do exílio que eles iriam sofrer, o Senhor então continua pesando sua mão contra Judá. E por isso nós vemos o texto nos mostrar que Deus, no versículo de número 2, ele envia saqueadores, bando de caldeus, sírios, moabitas, para os destruir. E nós vemos então que a atitude de Jeoaquim não foi agradável ao Senhor. Isso não começou neste reinado. O texto traz para nós que isso começa lá com Manassés. Versículo 3 do capítulo 24, ele então diz: a culpa maior não é de Jeoaquim, é de Manassés. Quem é Manassés? É o avô de Josias. Manassés fez aquilo que era mal perante o Senhor. Seu filho Amon fez aquilo que era mal perante o Senhor. Seu filho Josias restaura. Jeoacás faz o que é mal. E nós temos Jeoaquim fazendo o que é mal perante o Senhor. E aí você olha a história e você vê que há uma diferença de circunstâncias. Porque você vê então Jeoacás e Jeoaquim sendo punidos pelo pecado de Manassés, mas Josias não. Josias tem um reinado de paz. Josias tem um reinado de restauração. O povo de Jerusalém renova a aliança com o Senhor. Eles celebram a Páscoa, eles restauram o templo, eles voltam a cultuar ao Senhor como Deus se agradava. E por que que então Deus age diferente com Josias, ele age diferente com Jeoaquim? Estaria sendo então o Senhor injusto neste momento da história por agir com um rei que é posterior a Manassés de um jeito e com outro rei que é posterior a Manassés de outro jeito? E a resposta está na própria palavra do Senhor, onde nós vemos então aquilo que Josias fez. Lemos de novo, capítulo 23, versículo 25. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante,
que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Qual é a diferença, então, de Josias, Jeoacás e Jeoaquim? Josias foi um rei temente ao Senhor, piedoso, alguém que se converteu. E quando ele usa, então, essa expressão, nós vemos, então, que a mudança de postura, ele, então, se arrepende daquilo que os seus pais haviam feito, e ele não continua vivendo da mesma forma. Por isso, ao longo do reinado de Josias, o Senhor, então, promete a ele que pouparia a sua vida. Pouparia o povo durante o reinado de Josias por causa da sua postura de humildade. Vejam só o que a história nos mostra. Há uma escolha acontecendo aqui. Neco, o faraó do Egito, escolheu Jeoaquim para reinar sobre Judá. Mas nós vemos a história mostrar que foi Deus quem escolheu Josias para ter uma postura diferente. Da mesma forma como o Senhor permite que Jeoaquim não tenha uma postura diferente. Que Jeoacás não tenha uma postura de fé. E você começa a olhar essas circunstâncias e você começa a entender que o poder que as pessoas acham que tem não passa de uma utopia, uma ilusão. Acham que estão no poder, mas nunca estiveram. Porque quem é que está no controle de todas as coisas? É o Senhor. Ele reina. A palavra do Senhor diz: o Senhor reina, por isso tremam os povos. Se submetam a Ele. É Ele quem está no controle. Mas então você começa a olhar essa história e observa que Josias se comportou diferente do seu filho e diferente então do outro que assume a frente. Deus foi injusto com essa família, dando a um a condição então de se converter e ao outro de fazer aquilo que é mal e sofrer as consequências, de ser levado cativo, como aconteceu com Jeoacás, e morrer ali mesmo. Por que Deus agiu de forma diferente? E aí nós precisamos então ler a palavra do Senhor e entender então como é que o Senhor age. Porque nós vemos que ele escolhe Josias, nós vemos que ele escolhe então ele para ter fé, para mudar o povo, como luz sobre aquele povo. Da mesma forma como ele escolhe muitos, ou escolheu muitos, para que esses pudessem ter fé e pudessem viver. Por que ele faz isso? Peço que algum dos irmãos leia para nós o texto de Romanos, capítulo 9, versículo de número 18. Estamos falando então do Deus que é soberano, que criou todas as coisas. Na continuação do capítulo de número 9, ele vai falar então nessa mesma linha, na comparação de que o Senhor é um oleiro e nós todos somos apenas vasos de barro em suas mãos. E então ele vem dizer no versículo 21, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e o outro para desonra? Ele tem poder. Ele é soberano. Portanto, o Senhor, ele age como lhe apraz. A alguns ele concede misericórdia e a outros não. O que a história nos mostra, então, é que se foram escolhidos para ter fé, nunca foi por mérito. Nunca foi porque eles mereceram, mas sim porque o Senhor, na sua soberania, assim decidiu que eles tivessem. Por quê? O controle da história, quem acha que o tem, está vivendo numa grande ilusão. Porque quem está no controle da história desde sempre é o Senhor. É o nosso grande Deus. Por isso nós podemos então afirmar algumas questões diante de tudo que estudamos esta noite. E ao definir a nossa identidade através das Escrituras, nós podemos reconhecer quantos olhares altivos, orgulhosos, corações orgulhosos nós temos. Se nós formos como Jeoacás, como Jeoaquim ou tantos outros reis, estavam ali perante o povo do Senhor,
Nós não seremos capazes, então, de reconhecer que a maneira como nós estamos olhando a vida, ela é desagradável a Deus. Ela é orgulhosa. Olhamos para as pessoas com orgulho, olhamos para as circunstâncias com orgulho, olhamos para tudo achando que tudo deveria acontecer conforme nós queremos, esquecendo que o Senhor, então, é quem reina. Quando a palavra, então, ela nos lembra quem nós somos, nós, então, somos capazes de olhar que em alguns momentos da vida, as nossas posturas, elas são posturas de pessoas com um coração completamente corrompido. E nós precisamos reconhecer isso, para poder nos submetermos ao nosso Senhor. Porque o caminho para enfrentar tudo isso é Cristo Jesus. Se nós não olharmos para Cristo, não entendermos o que Ele fez por nós, entendermos o quanto isso é importante para nós, nós vamos continuar em desobediência e sofrendo a consequência de todos os pecados. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte e vamos nos afastando, nos distanciando do Senhor cada vez mais. Cristo Jesus é o caminho para enfrentar os olhares altivos e os corações orgulhosos. Nós vemos então que a utopia do poder é fruto dos corações que querem assumir o controle, ou, como nós falamos no começo, assumir a sala de comando, daquele filme infantil que nós comentamos. Eu quero estar à frente, eu quero mandar, eu quero estar então dizendo o que vai acontecer. Isso é utopia. Por mais que o seu coração corrompido e orgulhoso, ele deseje isso, você precisa se lembrar que quem está no controle de todas as coisas não é você, não somos nós, mas sim o Senhor. Portanto, se escolhidos, não foi por mérito, mas pela soberania divina. Se proclamados como filhos de Deus, uma proclamação que pode nos dar um certo orgulho, lembre-se que não foi por nós, foi por um altíssimo preço, foi pago na cruz. Graças ao Senhor, que a misericórdia dele nos alcançou e que nós hoje podemos declarar que nós cremos nele, que nós entendemos o quanto nós somos falhos, corruptos, corações orgulhosos e que temos um Deus misericordioso que está nos lapidando e nos conduzindo à eternidade juntamente com ele. Que Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais fé para nós podermos entender a sua palavra e vivermos de maneira agradável ao Senhor, em meio à pureza que agrada o nosso Deus.